Igreja, 21 encontros sobre Apocalipse, nós estudamos a parte teológica, digamos assim, mas não distanciada da prática, né? Porque o problema é que às vezes a gente fala de teologia e não tem prática. Esse é a grande dificuldade quando a gente vai fazer um estudo de uma carta, da Bíblia, né? E aí, não é uma crítica, mas é apenas um apontamento. E aí, a grande parte dos pregadores preferem, né, o sermão temático. Por quê, meu irmão? Porque eu escolho um tema e eu faço o tema falar. Eu faço a Bíblia falar o que eu quero falar. Então vamos lá, vamos falar de finanças. Eu junto 50 versículos sobre finanças e falo de finanças. Então é um tema. Mas quando a gente faz de maneira expositiva, a gente lê o texto e não sai do texto e continua no texto entendendo seu contexto, para quem está falando, o que está acontecendo. E aí é o grande lance da palavra de Deus, porque é aí que a gente cresce e a gente se desenvolve em nome de Jesus. Amém? E o Apocalipse, muito distante do que imaginam. Por exemplo, hoje mesmo eu falava com uma pessoa de manhã, às 9h30 da manhã, eu fui fazer uma visita lá para o lado do Medeiros. E aí, lá na casa dessa pessoa, a pessoa falou: ai, pastor e tal, está pregando do Apocalipse, eu estou assistindo, e está sendo uma bênção. E olha, eu tô assim, abismado, porque não tem nada a ver com o que eu aprendi até hoje. Eu venho de um lugar onde o pastor não podia nem abrir o Apocalipse, falava: nossa, a gente tem que tomar cuidado para abrir o Apocalipse, porque é um livro que tem que tomar cuidado para ler, quando na verdade não tem nada disso. A palavra Apocalipse é revelação, se é revelação não pode ser complicação. Então a revelação de Deus acerca das coisas que estão para acontecer. Então durante muito tempo rolou essa mística acerca do Apocalipse. É um livro complicado porque tem sinais e tem nomes e tem dragão e a besta que está do meu lado e tantas coisas, e a gente não conseguiu nunca aprofundar no contexto do livro, naquilo que ele traz de mensagem. E o que ele traz de mensagem, o Apocalipse? Duas coisas simples. Jesus vai voltar e a igreja vai vencer. Amém? Você está aí, sim ou não? Me ajuda aí, pelo amor de Deus, não fica desanimado não. Então, Jesus vai voltar e a igreja vai vencer. Então são duas verdades irrefutáveis do livro do Apocalipse. O problema é que durante muitos anos nós pegamos a parte mística. Quem é a besta? Quem é o gafanhoto? O que é isso, o que é aquilo? E nós perdemos tempo com a mística do Apocalipse. Quando na verdade o cerne do livro é que Jesus vai voltar e a igreja vai vencer. O que nós... então eu vou dar um aparato aí para quem está nos visitando para entender. Nós estamos estudando o Apocalipse desde o capítulo 1º, a partir da visão histórico-espiritual, que se divide em 3 partes, ou 3 interpretações. Primeira interpretação é o pós-milenismo, pré-milenismo e o amilenismo. Dentro dessas 3, nós estamos caminhando debaixo do amilenismo. O que é amilenismo? É não milênio. E no capítulo 20, que nós estudamos semana passada, é o auge do estudo do Apocalipse. E você pode estudar ele ou na Rede Super de TV, assistindo os episódios, ou você no YouTube indo e assistindo semana passada, que não teve culto presencial, foi gravado. E lá a gente falou um pouco sobre essa questão do milênio. Então, o amilenista, a teologia milenista, ela interpreta o livro do Apocalipse a partir da visão histórico-espiritual, entendendo que o livro não é cronologia, ou seja, não é uma cronologia de eventos, não são eventos acontecendo, primeiro esse, depois aquele outro, e assim que dá uma interpretação, onde que Jesus vai voltar algumas vezes, Jesus vai vir, vai haver um arrebatamento secreto, depois, perdão, ele volta novamente, estabelece o milênio, reina 1000 anos, e depois ele vem e tem o fim. Como propõe, por exemplo, o dispensacionalismo, que é dentro do pré-milenismo. Não há base bíblica para isso. O milênio não é um milênio literal, porque o livro não é literal. Então eu não posso interpretar o livro do Apocalipse nem de maneira cronológica, nem de maneira literal. Se ele não é de cronologia nem de literalidade, eu não posso chegar no capítulo 20 e falar assim: os 1000 anos são 1000 anos na Terra. Aí a gente vai ver, por exemplo, incongruências desse pensamento, como, por exemplo, os 1000 anos do capítulo 20, quando eles falam que
Jesus vem, estabelece os 1000 anos, ele acorrenta Satanás, estabelece os 1000 anos, e ele vê, junto com nós, seres viventes, as almas daqueles que já foram. Então, como que vai ter um milênio, onde vai ter um reinado físico, onde vai reinar seres humanos e pessoas transformadas, corpos glorificados, pessoas que já morreram? Não tem nexo, não tem conexão. Por isso que o pré-milenismo, o dispensacionalista, ele é muito complicado, ou o pós-milenista, ele é muito complicado de ser interpretado de maneira histórica ou de maneira racional, digamos assim, né? Existem diversas interpretações, longe de mim, não sou o dono da verdade, mas a gente entende que essa é a maneira mais histórica de se interpretar e a mais próxima de uma correlação com outros livros da Bíblia. Amém, igreja? E aí, o que a gente viu? A gente viu várias coisas. Nós vimos Jesus sendo apresentado a João na ilha de Patmos. João está na ilha de Patmos, é uma espécie de Alcatraz naquela época, é uma ilha, né, no meio do nada, do mar, e ele foi jogado lá porque ele é um preso religioso político, ele foi condenado à morte, justamente por ser não somente rebelde contra o Estado, contra o imperador, mas Domiciano, naquela época, ele se proclama Deus, e fala o seguinte: se ninguém me adorar, vai morrer. E aí, os cristãos, não adorando Domiciano como Deus, são presos, são executados, e instaura naquela época, até aquele momento, depois de Nero, a maior perseguição que o cristianismo já viu. E aí Domiciano começa a matar e perseguir, e prender, e assassinar, e esquartejar, e queimar, pôr fogo, colocar em tacho de óleo, e começa a perseguição dos cristãos. Preste atenção em algo. Historicamente, e por isso que nós chamamos de paralelo progressivo dentro do amilenismo, ou seja, é o mesmo evento acontecendo e sendo narrado diversas maneiras e progressivamente, ou seja, já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer de maneira derradeira. Historicamente, a perseguição sempre existiu, só que ela vem acontecendo cada vez mais forte. E todo início de perseguição começa no campo das ideias. Fala para quem está do seu lado. Toda perseguição contra a igreja começa no campo das ideias. O que é isso? Primeiro se persegue uma ideia. Não, isso não tem nada a ver. Isso tem que ser combatido. Isso não faz parte da humanidade. Isso não faz parte dos bons costumes e de um bom relacionamento. Não, isso tem que cair por terra. Começa a perseguição no campo das ideias. Depois, a perseguição, ela parte para símbolos. Quem está comigo aqui? Símbolos e objetos. Rasga a cruz. A cruz na parede, rasga não, queima. Quebra a cruz. Bíblia, vamos queimar as Bíblias. Queima a Bíblia, símbolos e objetos. Igreja, taca fogo na igreja. Entra aí e põe fogo na igreja. O próximo passo é a perseguição contra a vida. Isso acontece historicamente. Você pega um livro de história, ou história da igreja, por exemplo, você vai ler John Stott, você pode ler John Bright, por exemplo, ou pode ler Flávio Josefo, que são historiadores, que Flávio Josefo não é cristão, mas é historiador. Ele conta a história de um povo hebreu, e cujo desse povo tem um cara lá chamado Jesus, que fez uma grande revolução, e ele conta historicamente o que está acontecendo naquela época. Você vai ler esse historiador, você vai ver que é assim que começa a perseguição. Toda perseguição contra o cristianismo começa no campo das ideias. Depois ele passa para símbolos e objetos. O próximo passo é contra pessoas e contra seres humanos. Então o que a gente está vivendo hoje, nada mais é do que o princípio de uma grande perseguição sendo instaurada no mundo. Já acontece hoje a maior perseguição da história da humanidade contra o cristianismo. Hoje acontece a maior perseguição. Não foi em Nero, não foi Domiciano, não foi Napoleão, não foi Hitler, não foi o comunismo, é agora.
na janela 1040, o número de cristãos mortos é o maior número de toda a história. Então, o que a gente está vendo aqui na América Latina, primeiro, o combate às ideias, você não pode falar, se você falar, você é classificado como homofóbico, como ideia retrógrada, como você é fundamentalista e tantas outras coisas. Nós já estamos, isso foi na década passada, nós já estamos na perseguição contra símbolos e objetos. Queima a Bíblia, rasga a Bíblia, crucifixo não sei aonde, joga crucifixo fora, vai e queima igreja. Já estamos vivendo isso. O próximo passo é o confronto contra o ser humano, ou seja, a perseguição contra o ser humano. Você vai falar assim, não, pastor, mas a gente está numa sociedade civilizada. Todas as eras, em todos os momentos, as pessoas pensavam isso. Quem está comigo, diga amém. O cara lá, o que viveu o Império Grego, ele falava, nós somos os mais civilizados até agora. Se você retroceder, o Império, por exemplo, Medo-Persa, eles vão falar a mesma coisa, nós somos os caras civilizados. Se você retroceder e vai para a Babilônia, nós somos a grande civilização. Toda civilização se considera elevada demais para acontecer o terror, e o terror acontece. Quem está comigo aqui, diga amém. Em nome de uma falsa paz, há uma perseguição, há uma devastação contra a igreja de Cristo. E nós vimos isso sendo anunciado ao longo do Apocalipse. Então, o que João recebe de Jesus é justamente o prenúncio das coisas que haveriam de acontecer. A grande perseguição contra a igreja, o estágio da igreja, então, a apresentação de Jesus na ilha de Patmos, depois vem as igrejas, como as igrejas estavam quando a grande tribulação aconteceu naquela época, e não tem a ver com, por exemplo, o dispensacionalista vai falar que cada igreja é uma porção da história, não é verdade. Nós temos características de todas as igrejas em todas as eras, desde Éfeso até Laodiceia. Todas as eras temos características. E aí Jesus vai falando, cuidado com essa característica, cuidado com essa é muito boa, essa é muito ruim. Como a igreja estava. Depois vem a visão de Jesus terreno fazendo as coisas, depois a visão acerca de Jesus já espiritual, não mais um Jesus com cabelo branco, olhos de fogo e pé de latão reluzente, mas agora a figura de algo espiritual. Eles veem, né, Jesus sentado num trono com várias imagens sendo formadas para falar sobre Jesus. E ali começa então 7 taças e os cavaleiros falando sobre o período do fim. Todas essas narrativas estão falando do mesmo período, da mesma situação, só que por óticas diferentes. Então não é cronológico. Quem está comigo aqui, diga amém. Está comigo sim ou não? E aí nós chegamos até a parte da polarização a partir do capítulo 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Todos os capítulos nós vamos ver sobre a polaridade. Quem é de Cristo e quem não é. Quem serve a Deus e quem serve a Satanás. E propondo, uns vão para o céu, vão viver com Jesus, vão viver com o Senhor, e outros vão desfrutar da salvação, né? Quando a gente fala vai para o céu, é um evangeliquez, e outros vão ser condenados. E em todos os capítulos, há a descrição de como esse sistema opera. Através da grande prostituta, do filho da iniquidade e da serpente de Satanás e do dragão. Então a trindade satânica destruindo aqueles que estão perdidos, colaborando para a destruição, e a igreja avançando em meio ao caos. Qual a ideia básica do amilenismo e muito importante da gente entender? Ela refuta a questão do arrebatamento antes da tribulação. Esse pensamento de arrebatamento antes da tribulação trouxe para nós um coração, como que eu vou explicar? Um coração que desfalece diante da adversidade. Essa cultura do arrebatamento antes da tribulação trouxe para nós grandes prejuízos, como por exemplo, nós nunca vamos passar por problema. O crente vai ser salvo do problema. Ah, você nunca vai passar por um problema financeiro. O crente vai ser salvo do problema financeiro. Olha, nós nunca passaremos pela enfermidade. O crente é salvo da enfermidade. Uma grande mentira. Por quê? A primeira adversidade que o crente passa e que tem a sua ideia fundamentada nisso que nós chamamos de triunfalismo,
Acabou, meu irmão. Ele se decepciona com a igreja e se decepciona com Deus. Não, mas Deus, agora eu estou servindo o Senhor. E tem uma ideia tão louca de venha para Jesus e seus problemas acabaram. Né? Então vem para Jesus, acabou o problema. E agora a gente está livre do problema financeiro, livre das doenças, e quando na verdade Jesus nunca disse isso. O que ele disse é, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. O que significa isso? Deus não nos livra do problema, mas no problema. Você não entendeu não. Deus não nos livra do problema, mas no problema. O que significa isso? Significa que nós não seremos poupados da tribulação, mas na tribulação o Senhor estará segurando forte nas minhas mãos. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu quero dizer uma palavra profética sobre a sua vida. Jesus está segurando na sua mão, eu não sei qual é a dificuldade, mas Jesus está atravessando com você, Ele não larga, não solta. Amém, igreja? Agora a pergunta é, você está soltando a mão dele? Então nós estamos passando com Jesus, só que o arrebatamento antes da grande tribulação, eu serei poupado, nos traz uma falsa sensação, ideia teológica de que nós vamos ser poupados dos problemas. Meu irmão, crente fica doente, crente tem problema financeiro, crente tem problemas conjugais, crente tem problema em todas as áreas. Amém? Olhe para mim, relaxa. Não é porque você está passando por uma adversidade, se está, é porque Deus te esqueceu, te abandonou, você não é crente. Não tem nada a ver com isso. Amém? Agora, existem enfermidades produzidas por Satanás? Sim. Existem enfermidades oriundas do pecado? Sim. Existem situações adversas que nós enfrentamos que vêm do meu pecado? Sim. Mas não significa dizer que por estar passando por problema que Jesus me esqueceu. Amém? E aí até o versículo 19, nós vemos a condenação de Satanás. E agora, a partir do 20, nós vemos a celebração dos santos diante dessa condenação. E agora, a mesma celebração que a gente já viu no 12, no 13 e no 14. E agora, a gente vê o regalo. Né? Em espanhol, a gente chama de regalo. Mas como que eu falo isso? Como chama? Esqueci o nome da palavra. Regalo. Presente. Não é presente. No mundo gospel tem uma palavra. Como chama isso aí? Galardão. Nós vemos o galardão, o gozo do Senhor agora com um prêmio. Do que? Da nova Jerusalém descendo do céu. Vamos ler isso? E é o capítulo 21 que nós entramos nessa noite. Então vamos lá para o 21. Vamos lá. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Preste atenção, o livro é literal ou ele é conceitual, poético, profético? Ele não é literal, então não é novo céu, não é que isso aqui tudo vai acabar e Deus vai fazer um novo. Não é isso. Essa novidade, eu não quero entrar na parte grega aqui, mas essa novidade, a palavra grega do novo aqui, não tem a ver com uma nova de nova criação, mas uma nova de nova origem. Agora o mundo não é originário ou não está mergulhado no pecado. Viu novos céus e nova terra? Agora Deus, Ele reestabeleceu de acordo com o seu propósito original. A origem agora do mundo, ou seja, dessa novidade vem de Deus. João está vendo algo novo acontecer. João está vendo depois do juízo final, depois do julgamento e do estabelecimento de quem está com o Senhor e quem não está, depois de separar bodes de ovelhas, agora João contempla o gozo, contempla o galardão, contempla o regalo, contempla o presente, a nova Jerusalém que descia do céu, ou seja, uma novidade. Servir ao Senhor é novidade de vida. Quem está comigo, diga amém. E quando ele fala o seguinte, a primeira terra e o primeiro céu já tinha passado e o mar já não existe, aí tem gente que lê o texto e fala o seguinte, Jesus do céu, ele fala assim, agora na nova Jerusalém não haverá mais mar, só terra, não tem mais água. Meu irmão, que loucura é essa? Não tem nada a ver com o mar literal. O que João está usando agora de uma figura de linguagem, não tem mais separação. Aonde João está? Na ilha de Pátimos. O que separa ele dos seus familiares, das pessoas que ama?
O mar. Então João está vendo algo novo, que não tem mais separação para ele. Não há mais separação agora, não há mais dor. Uma novidade que não tem mais o sentimento de separação. Agora acabou as distâncias. Deus está ali com o seu povo. Quem está comigo, diga amém. E ele continua: vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparado como uma noiva adornada para o seu marido. Não é que ele viu um globo terrestre descendo em cima do globo terrestre onde ele estava. Não, ele viu um novo conceito, ele viu a novidade de Deus, ele viu algo que vem dos céus, ele viu a restauração completa da parte de Deus. Servir ao Senhor consiste em viver algo completo, algo pleno, algo totalmente restaurado. Por isso que não existe meia conversão. Você é convertido? Não, mais ou menos. Né? Antigamente nós falávamos, é que do meu tempo a gente chamava de crente Raimundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. Né? É aquela coisa assim, não, mais ou menos, eu estou com o Senhor, mas eu também gosto de algumas coisas que o mundo propõe. Não existe isso. Servir ao Senhor, a conversão é completa, ela é plena. Eu não estou falando de costume, eu não estou falando de cabelo, eu não estou falando de maquiagem, de roupa. Eu estou falando de um novo coração, de um novo pensamento, agora de uma nova mente. Uma mente agora que agrada a Deus, que não é escravizada pelo pecado. Quem está comigo, diga amém. Uma mente agora que tem vida nela e não morte. Uma mente agora que pensa em vida, que desfruta de vida, não desfruta de morte. Quem está comigo, diga amém. Porque a mente condenada, ou a mente ainda caída, que não conhece o Senhor, ela pensa em morte, ela respira a morte. E essa morte não é só a morte física literal, mas é a morte espiritual, ou seja, o pecado, a escravidão. A mente dela só pensa no pecado, ela está largada ao pecado. Essa é a novidade daqueles que servem ao Senhor. A mente é transformada. Quem está comigo aí? Olha que ele fala: preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Olha que não tem nada a ver com adorno. Durante muito tempo, olha, a mulher não pode usar o brinco, o batom, não pode se adornar. Mas na Bíblia tem figuras de adorno. O adorno é bíblico. O adorno, ela traz uma beleza à mulher. O que não pode é o adorno ser a beleza da mulher. Quem está comigo, diga amém. Aí é pecado. Quando eu ponho algo na frente de mim, ou seja, algo na frente de quem eu sou, é pecado. Então, aqui ele está usando a figura do adorno, ou seja, é algo que chama atenção, o adorno chama atenção. Né? A mulherada, olha a outra mulherada de longe, já reconhece, olha o brinco dela, que bonito, não é assim? Olha, o brinco diferente, é algo que chama atenção, mas o foco não é o adorno, o foco é aquilo que ela representa, ou seja, ela só está preparada para ser desfrutada, o grande casamento, o encontro do noivo e da noiva. E ele continua: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. Olha só, preste atenção. Eles serão os seus povos. Agora ele não separa com povo, língua, tribo, raça, nação, não. Eles serão os seus povos, ou seja, é uma coisa só diante de Deus. O tabernáculo, o que é o tabernáculo? O lugar do encontro, ou seja, Deus agora, ele se encontra face a face conosco. Amém? Isso é o que eu espero da minha vida, um dia encontrar com o Senhor, estar com Ele face a face. Esse é o desejo maior da minha vida, de qualquer coisa. Esse deve ser o desejo maior de todo crente. É encontrar com o Senhor. E ele está falando, vai chegar um dia em que nós o veremos assim. Olha lá, com os quais ele viverá, ou seja, viverá conosco. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles. E ele será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Olha o que Jesus está falando, que vai chegar um momento onde ele separa quem vai entrar e o que vai entrar. Nesse lugar novo que Deus está preparando para mim e para você, que preparou para mim e para você, essas muitas moradas, ele fala quem vai entrar, o seu povo, nós seremos o seu povo, ele será o nosso Deus. E ele fala o que vai entrar. Não vai entrar morte, nem choro, nem tristeza, nem dor. Você já pensou nisso, meu irmão?
Nem choro, nem tristeza, nem dor, nada, absolutamente. O que vai entrar? Uma grande alegria, uma grande satisfação. Se isso não for o grande desejo do seu coração, o nosso cristianismo está errado. Se a salvação não for a grande motivação da sua vida, preste atenção, muita gente precisa ser motivada. O que os coaches fazem hoje? E é por isso que eu abomino o evangelho coach. O coach mexe com a sua emoção, porque ele diz que você precisa ser motivado para fazer algo. O crente não precisa ser motivado, ele já é motivado. E qual que é a sua grande motivação de estar aqui servindo, adorando a Deus? Não é a recompensa de que Ele pode me dar, não são os recursos financeiros, não é a cura, não é algo que Ele pode me fazer, mas é sobre algo que Ele já fez. Eu estava morto nos meus delitos e pecados, eu estava perdido e Ele me amou, mesmo assim me restaurou, me salvou, escreveu o meu nome no livro da vida. Essa é a grande motivação do crente. Tem gente que precisa ser motivado, precisa receber uma motivação. Tem gente que precisa receber um salário. Tem gente que precisa receber algo palpável, né? Mas o que eu vou ganhar aí, né? Às vezes, meu irmão, é triste falar isso, mas às vezes a gente recebe profissionais da fé, né? Eu recebo muito profissional da fé. Sabe o que é o profissional da fé? A pessoa que chega com currículo e fala, olha, eu sou evangelista, pastor, profeta, ungidor, apóstolo, eu toco, canto, prego, evangelizo, vendo DVD, livro, e eu estou aqui para te servir. Se for preciso, eu até lavo o banheiro, mas eu quero uma oportunidade. Espera aí, meu irmão, nós não estamos numa empresa, não precisa trazer currículo. Quem está comigo, diga amém. Nós estamos aqui para servir o Senhor em conjunto. Nós amamos, nós adoramos a Deus. E como resposta daquilo que Ele fez por mim, nós somos altamente motivados em tudo que nós fazemos. Eu não preciso de motivação. Quem está comigo, diga amém. Pelo contrário, o Evangelho não é a cruz? O Evangelho não é tomar a cruz do Senhor e seguir a Ele? Cruz significa morte, quando eu morro para mim mesmo e eu assumo a vida de Deus. Então, esse é o grande e verdadeiro evangelho. Está comigo, sim ou não? Agora, todo o demais são consequências dessa vida com Deus. Ele pode trazer para a gente muitas alegrias dessa consequência dessa vida com Deus. E ele continua, onde que eu estou aqui? Toda lágrima, né? Dor, 4, 5. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Preste atenção. Quem está sentado no trono? Quem está sentado no trono, igreja? Deus, Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Eis que estou fazendo novas todas as... Olhe bem no meu olho aqui, olha no meu zóio. Olha aqui, bem no fundo do meu olho. Você acha que Deus te chamou para viver coisa passada? Você acha que Deus te chamou para viver do passado? Você acha que Deus te chamou para ficar vivendo coisas passadas que já passaram, ficar sofrendo do seu passado e motivando o seu futuro por aquilo que você já viveu? Deus te chamou, olha, aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Meu irmão, se Ele disse, eu vou viver coisa nova todo dia. Todo dia Deus dá uma porção de graça e misericórdia novinha para nós desfrutarmos. O problema é que o diabo quer fazer você viver o passado. Se o diabo quer fazer você viver o passado, lembra ele do futuro dele, que é no lago de enxofre, que arde com enxofre. É lá o futuro dele. Quem está comigo, diga amém. Então, se ele ficar fazendo você olhar para trás, olha, você já sofreu, não entra nessa de novo, porque você já entrou e já sofreu. Olha, não vive coisa nova, porque nunca dá certo na sua vida, você sempre deu errado. Meu irmão, lembra ele que Deus faz novas todas as coisas. E ele não só diz isso, e acrescentou, escreva essas palavras, pois são verdadeiras e dignas de confiança. Ou seja, Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, escreva na tábua do seu coração que Deus tem coisa nova. Escreva na tábua do seu coração que aquele que Ele disse é verdade. Você tem coisas novas todos os dias. Você pode viver coisas novas todos os dias. Esquece, meu irmão, aquilo que já passou. Tem gente que tem uma diferença entre ser saudosista e depressivo.
Quem está comigo aqui? Saudosista é que olha para o passado e tem saudade. Eu sou um cara saudosista. Eu olho para o passado e tenho saudade das coisas. Ainda ontem eu almocei na casa do meu pai e da minha mãe e estava lembrando com saudade quando eu morei uma época com a minha avó e que minha avó fazia uma comida, meu irmão, ela colocava na mesma mesa arroz, feijão, macarrão, polenta, frango, carne e pudim e manjar e tudo. E aí você comia, chegava no final do almoço, minha avó falava assim, eu estou triste com você que você não comeu nada. Meu irmão, como que você come? Então eu lembrava com saudosismo. Isso é saudosismo. O extrapolar disso é depressão. O que é a depressão? É o excesso de passado na vida presente. Não consegue desfrutar de coisas novas. O que é ansiedade? Excesso de futuro na vida presente. Vai acontecer, quando chegar, quando eu tiver, quando rolar. E não vai acontecer, calma, você está vivendo hoje, não tem ainda o amanhã. Quem está comigo, diga amém. Então ele está falando, escreve isso. E o que ele escreve? Disse-me ainda, está feito. O que é está feito? Já aconteceu. É isso que vai acontecer. É isso que vai rolar. Deus vai vir resgatar o seu povo e nós vamos vencer. E para isso ele diz, eu garanto, eu sou o alfa, o ômega, o início e o fim. A quem tiver sede, darei de beber água gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, então primeiro ele classifica quem entra, e ele diz, eu darei de beber da água da vida. Meu irmão, nós temos sede, e é nele que nós nos refugiamos. Olhe para mim, você não depende emocionalmente de ninguém. Você não depende do seu dinheiro. Você não depende da sua esposa, você não depende do seu marido, é correlação de interdependência, eu dependo de Deus, e por depender de Deus, eu dependo do meu marido, mas aquele que depende do marido está perdido, porque se o marido escorrega, se ele cai, eu me perco. Se eu dependo da minha esposa, eu estou perdido, porque se ela escorrega, ela cai, eu estou perdido. Se eu dependo dos meus filhos, eu estou perdido, porque se eles escorregam e caem, falta, eu estou perdido. Se eu dependo do dinheiro, eu estou perdido, porque ele não pode fazer nada por mim. Eu dependo de Deus, e por depender de Deus, eu tenho uma relação de interdependência com as coisas e com as pessoas. Quem está comigo, diga amém. Você está entendendo, sim ou não? Então ele está dizendo, escreva, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim é eu, sou eu. Sou eu. O Senhor está falando, o Senhor Deus. Ele é a fonte. E ele classifica até esse versículo quem entrou para essa vida. Mas agora ele vai dizer quem não vai entrar. Meu irmão, há uma seleção. Então quando a gente fala assim, o evangelho, ele não pode ser exclusivista. Há um erro nessa frase. Ele é exclusivista. O que ele não é, impeditivo para todos chegarem. Quem está comigo, diga amém. Todos chegam e bebam dessa água. Mas tem uns que vão beber e tem uns que não vão beber. E quem não beber, não vai participar. E quem não vai participar? Ele fala a partir do versículo 8. Mas os covardes, que covardia é essa? Não é uma covardia social. Aquele cara que é brigão do trânsito, eu já falei isso aqui, né? O cara que provoca, é brigão, é valentão. Não é essa covardia. Covardia espiritual. O que é a covardia espiritual? Ele não consegue ouvir a voz de Deus e colocar em prática. Ele não consegue caminhar por fé. Ele tem medo de se relacionar com Deus. Ele tem medo de se entregar a Deus. Ele confia só nele. É essa covardia que João está recebendo de revelação de Jesus que não vai entrar. E ele continua. Incrédulos, aqueles que não creem. Depravados. Essa depravação, preste atenção, não tem só a ver com cunho sexual. Não é uma depravação só de extensão. Ou seja, não é uma depravação de vários nomes. Sexual, financeira, social, emocional. Não é essa depravação de extensão. Não é só isso. É uma depravação de extensão, ou seja, vários nomes, várias classificações e de profundidade. Todo aquele que não serve o Senhor, ele vai no fundo. Quem está comigo, diga amém. Você já viu eu falar que aquele cara que está tentando se firmar, e aí ele não consegue, e quando ele fala, vou desistir de me firmar, ele vai pior do que ele estava? Quem já ouviu falar disso? Amém? Conhece alguém assim? Não me responda. Em nome de Jesus.
É isso, é a profundidade, uma extensão não é só de comprimento, de vários nomes, de várias classificações, vários nomes de pecado, mas é de profundidade. A pessoa vai no fundo, quando ela está perdida, ela vai no fundo, no fundo. E tem gente que fala assim, fundo do poço. Não tem fundo do poço para quem está se perdendo. Não existe fundo, não tem fundo, ela vai cada vez mais para baixo. Esse é o pecado, depravação total. E ele continua, os que cometem imoralidade sexual, e agora ele classifica a imoralidade sexual. Por que imoralidade sexual? Porque a imoralidade sexual, tal qual o dinheiro, é um Deus. Quem está comigo aqui, diga amém. O sexo, tal qual o dinheiro, é um Deus. O sexo, ele é visto e é levado diante de toda a humanidade, desde a queda, como um Deus. Por isso que tinha Baal, porque Baal era a figura da fertilidade para a renda, o dinheiro e as plantações. Né? E aí tem Artemis, ou a deusa Diana dos gregos, que é também a deusa da fertilidade, da fecundação, da prosperidade dos povos. Por isso que existia o templo da deusa Diana, em Éfeso, as pessoas iam para lá para ter orgias sexuais. Porque nas orgias sexuais, os deuses eram invocados, os espíritos malignos eram invocados e acontecia uma adoração pagã. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Sexo fora do casamento adora um demônio. Quem está comigo, diga amém. O sexo é o casamento e foi feito por Deus para ser desfrutado no casamento. Quando existe sexo fora do casamento, se o sexo do casamento criado por Deus adora a Deus, o sexo fora do casamento adora um demônio ou uma legião de demônios. A palavra bacanal vem justamente dessa época, onde no Império Greco-Romano era promovida os cultos de orgias sexuais. E o deus Bacchus se manifestava. Por isso que hoje há a palavra bacanal. Quem está comigo aqui, diga amém. Então aqui ele fala que a imoralidade sexual, ela traz um coração condenado. Uma mentalidade imoral sexualmente é uma mentalidade desprovida ou ausente da graça de Deus. Continua. Os que praticam feitiçaria. Ou seja, o que é a feitiçaria? Tentar mudar os decretos e os planos de Deus. Quando eu faço uma bruxaria, uma feitiçaria, eu estou tentando mudar aquilo que Deus é soberano e estabeleceu. E olha a loucura, meu irmão. A gente vai nas esquinas, tem champanhe, tem farofa, tem frango assado. Meu irmão, que loucura isso? Quem que vai comer lá o frango assado? Quem que vai beber lá o champanhe? Os demônios. Olha a loucura que a humanidade chegou. De vez pegar um prato de comida e levar para aquele que precisa, vai ofertar o prato de comida para um demônio, para uma entidade. Quem está comigo aqui, diga amém. Então olha a loucura que um coração caído faz. Os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Qual é essa segunda morte? A segunda morte é a condenação ao inferno. Aqui não tem mais jeito. Não existe purgatório. Não existe sala especial que você vai para ver se você vai ser redimido ou não. Não existe um tempo que Deus vai te dar para ver se você vai se arrepender dos seus pecados. Aqui é fim de linha. Condenação, segunda morte, não tem mais jeito. E aqui, meu irmão, entenda uma coisa, preste atenção nisso. Fale para quem está do seu lado assim, vida eterna é vida eterna. Para os dois lados. Quem é salvo tem a vida eterna com Deus, e quem é condenado tem a vida eterna condenado com Satanás. Não existe meia vida eterna. Hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou mais. Não existe, um dia eu estou morto e... Não, ou você está vivo com Deus, ou você não está. É sim, sim, não, não. Quem está comigo aqui, diga amém. E ele continua. Onde que eu estou? No 9, né? 9, eu vou correr.
Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse, olha as 7 taças aqui, né? A última das 7 pragas. Aproximou-se e disse, venha e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. João foi, agora ele vai conhecer quem que é a noiva? A igreja. E olha que legal que ele fala. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e me mostrou a cidade santa, a Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Haviam 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e nele estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Agora ele tem a visão da igreja restaurada. Qual que é essa visão que João está tendo? Da igreja restaurada. Não é de um lugar físico, preste atenção. Não é que, a gente canta assim, né? Vão andar nas ruas de ouro, né? Glória a Deus, se tiver rua de ouro, glória a Deus. Mas não é essa descrição que ele está falando de um lugar físico. Ele está falando da igreja restaurada. Ele está falando da altura da igreja, da imponência da igreja. Ele está falando das portas da igreja. Ele está usando o nome dos 12 apóstolos e das 12 tribos. O que significa isso? A gente já viu no próprio Apocalipse, ele já fala. 12 tem a ver com o número da completude da igreja. Os 24 anciãos te adoram. Quem são os 24 anciãos? Os 12 apóstolos e os 12 das 12 tribos. Ele está falando da completude da igreja. Ele está falando de uma igreja que tem 4 lados iguais. Por que sopra Espírito de Deus, Ezequiel 37, dos 4 cantos da terra? Por que ele usa o número 4? 4 tem a ver com a totalidade da terra. 4 Espíritos de Deus. Ele está falando de uma parte total da terra. Por que tem 4 lados? Porque vão vir gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. Não são evangélicos, não são espíritas, católicos, não é denominado pela classificação religiosa, mas por aqueles que se entregaram a Jesus verdadeiramente. Então ele tem a visão da igreja completa. Tem gente que fala por que o muro tem 12 metros, por que tem 12 côvados. Meu irmão, não tem lugar nenhum da Bíblia falando sobre isso. Mas no Apocalipse diz que o 12 é o número da completude da igreja. Quem está comigo, diga amém. E ele continua. 15. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, suas portas e seus muros. Amém? O que ele está falando aqui? Que essa igreja, ela tem a medida perfeita. Por isso usa a figura do ouro. Não é que vai vir um anjo com uma vara de ouro e vai medir a Jerusalém nova. Não, ele está falando o seguinte, essa igreja tem a medida perfeita, ela é maravilhosa, ela é poderosa. Ele continua, a cidade era quadrangular. Aí tem gente que fala assim, quem vai para o céu é quem vai na quadrangular. Amém? De comprimento e larguras iguais. Por que ele está falando quadrangular de comprimentos e larguras? Ele está falando de 4 lados, ou seja, de todos os lados da terra vão vir o povo salvo e vai ser recebido por Deus. Essa será a grande e perfeita igreja. Quem está comigo aqui, diga amém. Ô igreja, você está entendendo sim ou não? E ele continua. Ele mediu a cidade com vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais do comprimento. Ele mediu um muro e deu 65 metros de espessura. O segundo, a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de puro ouro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. Meu irmão, por que ele está falando sobre as estruturas da cidade serem feitas com pedras preciosas? Alguém aqui coloca ouro, pedra preciosa no fundamento? Você vai levantar uma casa, você cava o buraco e coloca ouro no buraco lá. Coloca ouro aonde? Na parte de decoração. Por que ele está falando da fundamentação desse lugar com ouro, com pedras preciosas? Que ele está falando da preciosidade da igreja. Tanto por fora quanto por dentro, a igreja é preciosa e perfeita aos olhos de Deus. Ao contrário da figura dos fariseus, sepulcro caiado, por fora pintado e por dentro podre.
Quem está comigo aqui, diga amém. Não é? Continua. 20. O quinto com sardônio, né? O quinto com sardônio. Parece até um nome para o quinto do sardônio. O quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto, o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade. Olha aí, meu irmão. Quem está entendendo, diga amém. Ele está descrevendo uma cidade perfeita, uma igreja perfeita, a noiva. Lembra? Outro anjo me levou para ver a noiva. E a noiva ele descreve como uma cidade. Ou seja, a igreja era perfeita. E ele fala, não vi nenhum templo nesse lugar. O que significa isso? Nós não precisamos de templo para adorar e servir a Deus. Ao contrário, nós usamos o templo para congregar. Esse é o objetivo da congregação. Eu sou o templo. Tem gente que diz assim, o Felipe disse isso aqui com muita propriedade na sexta passada. Tem gente chata que fala, não, eu não preciso ir no templo, na igreja, porque eu sou a igreja. Mentira! Em lugar nenhum da Bíblia está dizendo, eu sou a igreja. Me acha um versículo aí que eu vou concordar com você. Não tem. A Bíblia diz que eu sou o templo do Espírito Santo. Diga comigo, templo. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu. A reunião é a igreja, mas eu individual sou um templo. Eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. Quem está comigo, diga amém. Então, não tem templo, ou seja, não é o templo que te faz crente, mas é participar com o seu templo de uma igreja sadia faz uma grande diferença. E ele continua. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Ou seja, ele tirando aqui, caindo por terra a questão da astrologia, né? Quem aqui consulta o horóscopo todo dia de manhã, levanta a mão. Tem muita gente que faz isso, né? Vamos dizer o que Libra está falando sobre a minha vida hoje. Você entra lá no João Bidu e Libra fala lá, qual que é o seu signo? Antes de se relacionar com alguém, vai ver o signo da pessoa. Deixa eu ver se ela é Áries, Touro, sei lá, aquelas coisas todas. Meu irmão, que baboseira é essa? Né? O que eu tenho que avaliar é se eu sou templo do Espírito Santo, se eu sirvo a Deus e tenho os princípios da palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque durante muitos anos até hoje, os astros celestes são adorados como deuses. Foi isso que Manassés fez em 2 Reis capítulo 20, que ele trouxe capítulo 21 para dentro do templo do Senhor, adorar o sol e a luz e a estrela. Não precisa de sol, não precisa de lua, não precisa de estrela, vocês vivem por mim, diz o Senhor dos Exércitos. E ele continua encerrando. Onde que eu estou? 24. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória, ou seja, a igreja não para 24 horas adorando a Deus, por isso que não fecha. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro. Diga comigo, não entrará algo impuro. Nem ninguém que pratica o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus. Assim nós terminamos a exposição do capítulo 21. Cara, não tem nada mais precioso do que você ler, entender, compreender o que o Senhor está falando conosco. Aqui o Senhor está fazendo uma promessa direta para mim e para você. Não se preocupe. Tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós estamos plantando, o porquê nós somos chamados, seremos recompensados na glória. O apóstolo Paulo fala, porque as leves e momentâneas tribulações do tempo presente produzirão em nós o peso da glória. Nós vamos chegar aquele dia, meu irmão,
E nós vamos desfrutar dessa alegria. Você já pensou desfrutar da presença de Deus? Não tem choro, não tem rancor, não tem mágoa, não tem falta de perdão. Você está diante de Deus e você fala, meu Deus, que alegria. Deixa eu contar uma experiência bem rápida para você. Teve um domingo que eu entrei aqui na igreja e esses momentos são raros e devem ser desfrutados. Tem um domingo que eu entrei aqui na igreja e fazia muito tempo que eu não sentia isso. E quando eu cheguei aqui no altar, que nós começamos a ministrar, primeiro que eu senti o ambiente denso. Eu não sei se você está me entendendo, mas eu vou te explicar assim. Parece que o ar estava pesado. Consegue me entender, sim ou não? Não é o peso do pecado, porque tem gente que anda pesado do pecado. Sabe quem vive cansado? Aquela exaustão? O que traz exaustão é o pecado. A pessoa está sempre exausta. Você está bem? Estou muito exausto. Estou aguentando a minha vida e tal. Esse é o peso do pecado. Seja ele qual for, o nome que for. O trabalho, ele cansa, mas ele não exausta. Quem está comigo, diga amém. O trabalhar do Senhor, o jugo dele é leve e suave. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos alivia. Se eu estou exausto, se eu estou pesado, tem alguma coisa errada. Porque Jesus vem e eu vos... Fala comigo, eu vos aliviarei. Fala para quem está do seu lado, você será aliviado. E aí eu entrei aqui, eu senti aquele peso da glória. Estava denso o ar. E nós começamos a ministrar aqui, a cantar. E quando nós começamos a cantar aquela música da Jane, que eu escutei 457 vezes no mesmo dia, depois assistindo o culto. Como chama a música, Fê? Da cruz, de graça em graça. De graça em graça, né? Meu irmão, quando começou de graça, ao olhar para Jesus eu sou livre, ao olhar para a cruz tenho vida, né? E para sempre eu adorei. Meu irmão, eu comecei a sentir um peso. E Deus falou comigo, eu estou me manifestando neste lugar. É o peso da glória. Meu irmão, não consegui ficar aqui. Eu virei para trás, comecei a chorar, e aquele negócio estava pesado, e a presença de Deus, ao mesmo tempo que é muito pesado, é muito maravilhoso, é muito leve. É isso que nós vamos sentir quando a gente estiver na presença de Deus, o impacto da glória. Essa é a grande expectativa que o crente deve ter. Se a sua expectativa é ganhar algum benefício com Deus, meu irmão, eu quero te corrigir nessa noite no amor do Senhor. Tem alguma coisa errada. Se a sua expectativa com Deus é restaurar um relacionamento, é ganhar um dinheiro, é ser próspero na sua vida, é ser curado de alguma maneira, se é só isso, tem alguma coisa errada. Mas sua expectativa, entrando aqui nessa noite, além de ouvir a palavra, é estar na presença de Deus. Por isso que o culto não é para receber. Eu vou lá no culto receber minha bênção. Para com isso, irmão. Isso é evangeliquez, isso é mentira do mundo gospel. Eu não vou receber minha bênção, eu vou entregar tudo que eu tenho ao Senhor. Esse é o culto a Deus. Culto é quando eu entrego algo para Deus. Então nós vimos aqui e cultuamos ao Senhor, entregando a minha vida, o meu coração, a minha adoração. Por isso que nós ofertamos, como diz o Marcelo, porque no relacionamento eu me oferto por completo. E aí eu estou aqui nessa relacionamento, nessa comunhão. Aí eu paro para ouvir a voz de Deus. Aí quando eu ouço a palavra do Senhor, Ele gera fé no meu coração. E quando Ele gera fé no meu coração, eu entro em êxtase. E é por isso que você sente algo diferente. É por isso que você vem aqui, é recarregado, porque Deus está trabalhando no seu coração. Não pode ser diferente. Se você entrar e sair do mesmo jeito, se você vir para cá só para cumprir a tabela, para falar, eu fui no culto lá na igreja no quarto, fiz minha parte, estou livre, entreguei meu dízimo, estou livre, agora Ele vai me prosperar, tem alguma coisa errada. Se coloca de pé.